Muito bem, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o meu projeto de Day Trade no mini índice. Vou falar um pouquinho sobre como foi a minha semana, uma semana que eu estou iniciando aí, voltando, né, a publicar minhas operações, meus estudos de forma, depois dos ajustes que eu fiz no meu operacional, nos indicadores, na minha plataforma, no meu projeto em si. Então vou falar, dar um foco maior como foi a semana, porque ontem, inclusive, ontem foi, tô gravando esse vídeo aqui no sábado, na sexta-feira, no caso, né, tive não foi um dia bom para mim de operações, mas o resultado das minhas operações em si, mas com relação aos meus estudos foi legal. Mas a gente vai dar uma detalhada um pouco mais nesse projeto, do como foi a minha semana. Então, se você é novo por aqui, considere se inscrever, caso você tiver interesse de acompanhar como está o meu projeto, como está sendo a minha jornada fazendo day trade no mini índice. Se inscreve, deixa seu like, e se quiser deixar algum comentário, depois futuramente a gente pode fazer outros vídeos, falar sobre outras coisas, sobre alguns assuntos de desenvolvimento humano, sobre mercado e assim por diante. Ok, então hoje o vídeo de hoje é mais pelo fato de ontem, na sexta-feira, não consegui fazer uma publicação, só fiz a live e subi a live, saí correndo para o trabalho. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, ok? Então vamos lá, aproveitando, já iniciando aqui, né, falando sobre a live em si. Nessa semana nós tivemos aqui onde eu moro, tivemos chuva forte, acho que em toda São Paulo, moro em São Paulo, teve chuva forte, então tivemos problema com queda de energia, problema com a internet automaticamente, então oscilou bastante, teve dias da internet travar, e ontem foi um dos dias que a internet ainda deu uma travadinha. Mas enfim, foi operável, tranquilo, né? Foi melhor do que nos outros dias. Mas enfim, o que acontece é que ontem eu acabei também esquecendo partes dos meus estudos enquanto da live. No caso, esqueci o microfone fechado, porque eu precisei fechar o microfone por conta do barulho da rua e acabei esquecendo, então não consegui passar as informações sobre como estava sendo a minha visão de mercado, tudo. Então eu estava falando, na verdade, e acabei não conseguindo, como estava com o áudio fechado, e eu não percebi. Então, infelizmente, foi uma live bastante longa, aí de 3 horas, né? Foi o máximo que eu consegui operar. Mas enfim, esse é o de menos, né? Mas o mais importante é que o meu resultado geral. Vou lá então, vou trazer gráfico em tela. Vamos lá. Nós temos aqui, vou deixar aqui em tela para eu. Nós temos aqui, eu tenho um gráfico de 60 minutos, 5 minutos aqui. Na outra tela, nessa tela que eu tenho aqui abaixo da câmera, eu tenho um gráfico onde eu olho calendário econômico, gráfico menor, olho outros gráficos, outros ativos, assim por diante. Então nessa tela aqui eu movimento mais. Foi por isso também que eu acabei esquecendo de verificar a questão do microfone, se estava aberto, que eu fechei e esqueci de abrir. Bom, mas enfim, então o que a gente tem em tela aqui, que nós estamos vendo agora, são os meus dois gráficos, né, de 60 minutos e 5 minutos. É o gráfico que eu menos mexo nele, que eu faço as alterações. Então aqui nos 60 minutos, tradicionalmente, eu vou fechar aqui um pouquinho rapidinho. Deixa eu diminuir aqui para eu não perder, acabar fechando sem querer esse gráfico. Então, aqui eu tenho um gráfico de 5 minutos em tela, e uma das referências que eu utilizo, então a gente tem aqui o dia da sexta-feira, né? Uma das referências que eu utilizo, eu faço uma variação aqui entre o mini índice, o mini índice no Infut e também no atual, né, que está rolando, né? Então eu faço essa variação também para ver olhar outros gráficos olhando no Infut, ok? Então vamos lá, olhando para os 5 minutos, é o que nós temos aqui em tela. Movimentação de ontem, quando eu abri o
o PC, a plataforma, para poder operar, né, o Profit. Então eu tive esse intervalo de tempo aqui, inclusive eu já deixei demarcado para facilitar. Eu tive esse intervalo de tempo das 11h50, praticamente meio-dia, e fiquei até por volta por volta de 3 horas aqui. Então esse foi o momento que o mercado já tinha feito uma movimentação aí de 700 pontos para cima, 700 pontos para baixo, né? Uma movimentação bastante interessante, mas a gente pode ver também quanto o mercado oscilou aí nesse período da manhã aí, ó. Olha só, ele fez os 700 pontos para cima, mas não foi de vez. Olha o tanto de pavio que a gente observa, né? Ó, tá vendo? Bastante pavio, ele não subiu de vez, voltou várias vezes. Então, por exemplo, para quem é mais seguidor de tendência, quem ia operando no final da tarde, por exemplo, a gente vê que como o mercado foi mais consistente no seu movimento. Já no período da manhã ele oscilou bastante, né? O mini índice oscilou bastante. E o meu horário minha janela de operação foi aqui, a partir da meio-dia, basicamente, porque eu trabalho, paro bem tarde, de madrugada, então preciso descansar. Quando eu acordo, eu vou para o mercado fazer as minhas operações. Então dificilmente eu abri a plataforma 9 horas da manhã ou mais cedo, dificilmente. Então teve dias de eu conseguir abrir aí por volta das 9h30, teve dias de eu conseguir abrir por volta das 10 horas. Então já fica esse detalhe, né? Então no momento que eu operei, se a gente observar aqui, no momento das minhas operações, ó, pegando de topo até o fundo, ó, o mercado oscilou a 380 pontos de topo ao fundo exato, mas a gente nunca pega de topo ao fundo exato, a gente sempre pega no meio do caminho. E foi um momento que tinha bastante médias aqui, as médias juntaram, o mercado já consolidou nesse momento, diminuiu o volume, diminuiu aí o volume de negociação, diminuiu o fractal, no caso o mercado fechou o spread, então eu peguei num horário bem difícil, embora eu tenha me voltado para estudar bastante sobre essas regiões de consolidação, porque como eu não tenho bastante tempo, eu preciso aproveitar o máximo que puder. Então se o mercado andar, eu preciso aproveitar o momento que o mercado anda. Se o mercado consolida, eu posso encontrar operações aqui dentro do mercado consolidado. Dispara um alarme, mas a gente vai seguir assim mesmo. Então o que acontece? Ontem não foi, na sexta-feira, né, no caso, dia 30 dia 31, né? Na sexta-feira, dia 31, eu não consegui fechar meu dia positivo, né? Então o que acontece? O horário, da hora que eu abri foi quase meio-dia, né? Até meio-dia e 45 foi meu horário de operação, onde eu fechei o dia negativo. Então minha meta diária é de pelo menos R$100, né? Passar disso é vantagem. Pelo menos R$100, e meu drawdown também fica na faixa de R$100, R$120, com base no meu projeto. Então, quando foi nesses 45 minutos de operações, eu atingi meu drawdown diário, né? E depois eu preferi continuar estudando. Então, eu poderia ter parado, fechado a máquina e saído. Mas como eu tenho pouco tempo durante o dia, eu preferi continuar estudando. Eu tinha esse intervalo, então eu continuei estudando aqui para frente. Então, se a gente observar tivemos aqui um movimento de 380 pontos, 400 pontos, vamos arredondar aí, né? O mercado retornou novamente. Então tem alguns pontos que a gente vê que o mercado, tipo assim, andou 400 pontos, mas não dá para você entrar. Alguns lugares não dá para você entrar. São lugares que o mercado, com grande possibilidade de o mercado voltar, né? No caso, no direcional, em alguns lugares, né, com a possibilidade do mercado retornar. Então não dá para fazer algumas operações. Aí o mercado, por exemplo, se movimenta, faz os 400 pontos, mas são lugares difíceis de entrar, né? Então depois, mais outra vez, aqui o mercado fez 320 pontos aí, ó. Então 300 pontos é uma pontuação razoavelmente mediana aí. Só que a gente pode ver como o mercado oscilou bastante, né? O mercado voltou bastante, diferente dos outros dias da semana. Ó, se a gente observar o tanto de pavio, e nós tínhamos aqui também algumas médias, o mercado bastante consolidado.
E o mercado voltou bastante, foi isso que aconteceu. Então eu acabei estopando aqui. Depois, nesse período aqui da minha faixa, que eu coloquei assim esse retângulo em amarelo, foi o momento que eu continuei estudando para aprimorar minha leitura. Parte desse movimento aqui, uma boa parte, acredito que metade foi o momento que eu fechei o microfone, então não deu para detalhar, mas eu consegui pegar outras operações e inclusive fechei no positivo no dia. Só que como eu operei demais, já tinha considerado o meu drawdown, então eu considero que eu fechei no drawdown do dia, ok? Então olhando aqui para esse cenário do dia, ok? Da minha sexta-feira. Se a gente olhar para o gráfico menor, eu deixei até demarcado aqui, olha só, se a gente olharmos para um gráfico menor, ó, a gente vê como o mercado se movimentou, né? Vamos pegar aqui abrir um pouquinho mais. Olha só como o mercado movimentou. Nesse começo do dia, eu fiz algumas operações, tive operações positivas, sim, eu já vou mostrar meu relatório de performance. Tive operações positivas, mas como o mercado voltou em alguns lugares que eu entrei, o mercado voltou, me estopou e continuou no direcional. Então, de acordo com as minhas análises que eu fiz, e também alguns outros pontos também, eu não vou ficar detalhando muito, também outros pontos que eu entrei no lugar tradicionalmente estratégico, mas o mercado não foi, que tradicionalmente o mercado tende a negociar, de acordo com as minhas análises, o mercado acabou não indo e me estopou. Teve algumas operações também que eu acabei entrando adiantado ou atrasado. Então não foi um dia legal para mim. Infelizmente, nas minhas operações não foi um dia legal. Então acabei fechando o drawdown, depois continuei aqui operando, peguei algumas operações. Olha só como o mercado trabalhou curtinho, com baixo volume. Esse aqui é um gráfico de 1 minuto. Né? Então eu tirei todo, deixei ele limpo só para a gente olhar a movimentação do preço, como o preço se movimentou. Então dava sinais de operação em alguns indicadores ou nos indicadores que eu utilizo, que inclusive uma parte dos indicadores eu ainda não considero efetivo, porque eu identifico que alguns indicadores me dá sinal falso. Então a gente vê como o mercado trabalhou aí, um pouco mais agarrado, teve uns spike de alta, né? Uma movimentação interessante de alta, mas ficou tradicionalmente aí agarrado, sem contar das médias e aqui passando no meio, então isso dificulta bastante, ok? Então só para a gente detalhar esse dia de ontem. Vou colocar aqui meu relatório de performance. Esse aqui é o relatório de performance olhando de segunda a quinta-feira. De segunda a quinta-feira eu tive opa, deixa eu ver aqui. Segunda, 4 dias, né? Eu tive aqui 4 dias positivo de segunda a sexta-feira. 4 dias positivo, então se a gente olhar aqui no gráfico de patrimônio, olha como foi bonitinho, né? Fiz aqui os R$100, mais R$100, batendo a meta dos R$100. Poderia ter feito um pouquinho mais, teve dia que eu fiz um pouco mais. Então a gente vê aí, ó, 1, 2, 3, 4, ó, consecutivo, bateu R$400 aqui. A gente vê que bateu R$400. Se eu lançar aqui, e por que de segunda a quinta-feira, que foram meus dias positivos? Se eu lançar de segunda a sexta-feira foi dia 31, olha como vai ficar o gráfico, vai mostrar aqui meu drawdown, né? Mostra aqui meu drawdown. Então, só que aqui, como eu continuei estudando, então eu preciso desconsiderar essa sexta-feira, porque eu fiz muitas operações depois do drawdown, então eu tenho que desconsiderar. Então aqui no caso eu teria, o gráfico teria simplesmente baixado um pouquinho, e não feito esse movimento. Então eu prefiro desconsiderar e manter aqui essa análise até o dia 30, que foi até quinta-feira, né? E na sexta-feira eu considero que eu perdi aí R$100, né? Então tem isso. Eu fiz um gráfico de patrimônio aqui só da... Deixa eu... Antes de mostrar o gráfico de patrimônio de sexta-feira, o relatório de performance só exclusivo da sexta-feira, né? Se a gente olhar aqui o resumo, olha só.
Não, o resumo não ficou. Aí, agora ficou melhor, ó. Olhando aqui pro meu resumo, ó, eu fechei com R$ 400, ó, R$ 418 positivo. Embora algumas coisas ainda não tá legal, claro, né? Tô no início. Eu tive um prejuízo de 358, é um prejuízo quase no valor aí do valor dos meus gains, né? Então isso é ruim. Acredito que pra mim, né? Pra mim é ruim. Eu fiz 75% das operações positivas. Então é um resultado bom nesses 4 dias, né? Com perdas, a sequência de perdas 2, né? Uma média de ganho de operações vencedoras R$ 23 por operação. Operação vencedora R$ 50, a maior operação vencedora. Então eu tenho, com relação aos meus resultados, tem sido um resultado bom. Retorno de capital inicial, esse aqui é com base no valor da plataforma, né? 46, só que eu não calculei aqui, não dá para calcular. Então a gente olha, eu dou mais atenção para isso aqui, ó. Foram 44 operações em 4 dias, ou seja, na média de 10 operações aí. Pouquinho mais de 10 operações. Então o resultado para esses 4 dias foi bom. E agora a gente olhando, né, aqui a gente vê aí o resultado da semana. Deixa eu colocar o relatório só da sexta-feira. Ó, que o relatório só da sexta-feira eu coloquei 10 operações, ó, porque eu fiz mais operações. Eu coloquei 10 operações, ó, olha só. Estopei 2, acertei uma, estopei outra, acertei outra, fiquei no 0 a 0, estopei, deu gain, 2 stops seguidos. Pronto, aí tomei o drawdown, que dá cerca de R$ 128. Por que eu estou fazendo desse formato? Para ver o que eu estou acertando ou está errando. Se eu ficar com essa aba aberta aqui, a gente acaba dando mais foco no resultado final. E no caso, eu preciso de saber onde foi que eu errei para eu consertar e não errar, evitar errar novamente. E aí foi aí que eu encontrei, né? Estou encontrando onde eu estou entrando errado. Depois disso, ó, eu fiz mais operações, tá? Mas aí se a gente olhar, olha só a quantidade de operações correta que eu fiz, ó, uma sequência de operações correta, né? Fechando aí, conseguindo voltar aí para o 0 a 0, né? Mas a questão é que eu tomei esse drawdown, então o que importa para mim é isso aqui, ó, uma média de 10 operações por dia, porque são operações curtas de scalps, curtas e rápidas, para pegar entre 50 e 100 pontos ou um pouquinho mais de 100, 150 pontos, que já aconteceu. Então essa é a minha estratégia que eu estou utilizando inicialmente, para não ficar segurando a operação. Existe a possibilidade também de segurar um pouco mais a operação? Existe, identificando aí o mercado avançando, mas inicialmente é isso que eu estou trabalhando. Por quê? Porque existe, como minha janela de operação é curta, às vezes eu posso ficar uma hora operando. Teve dia de eu bater a meta aí em meia hora. Né? Então, por exemplo, se eu pegar nessa uma hora, por exemplo, que eu tiver de intervalo, eu fechar o dia, eu pegar o mercado consolidado igual aconteceu tipo na sexta-feira, é que eu continuei operando. Mas se eu tivesse fechado aí minhas operações positivas, eu poderia ter parado normal. Continuei operando, né, para estudos, né, que eu teve outros dias que aconteceu nesse mesmo formato, mercado consolidado, então eu tô dando mais foco para isso. Entrou, saiu, pronto, acabou, fechou e precisa ficar procurando operar mais. Então é uma fase de educação que eu estou fazendo, né? Então na sexta-feira fechei aí com o drawdown, tomando o drawdown do dia e fazendo um cálculo em valores, né? No caso, fazendo um cálculo valor, em vez de eu fechei os 4 dias da semana com 418 menos 100, né? Então vamos fechar aí R$ 300 que eu fechei a semana positiva. Então fica valendo para mim esse valor. Como eu vou fazer agora? Vou mais uma semana, vou continuar o meu projeto fazendo nesse mesmo formato, com essas mesmas estratégias, e aí eu vou analisar. Se eu fechar mais uma semana positiva, por exemplo, aí eu analiso comprar outro teste.
né? Então esse está sendo o meu projeto. Aproveitando então e já falando aqui do meu da análise que eu tradicionalmente estou fazendo, vou colocar aqui no gráfico de 60 minutos, a gente vê aqui, ó, fiz algumas marcações, olha só como o mercado vem trabalhando, o mercado já esticou bastante, ainda tem espaço para subir de acordo com a minha análise, o mercado ainda tem mais espaço para subir, aqui caberia, daria para entender uma quarta onda aqui, então o mercado poderia estar corrigindo, essa queda aqui do dia 30 inclusive, né, pode ter se considerado uma quarta onda para o mercado subir mais um pouco, mas ao meu ver ainda tem mais espaço aí para o mercado subir pelo menos mais 5.000 pontos para chegar num alvo bem interessante. Aqui já é o topo de mercado, se a gente para olhar com mais detalhes, olha, chegou no topo de mercado, né? Então para ele romper esse topo, ele trabalharia um pouco mais aqui nessa região, né, olhando para os 60 minutos, 1.000 pontos aí para baixo, caberia muito bem, até porque teve dia daqui que dele andar bem mesmo. Ó, aqui se a gente pegar aqui esse dia, vou colocar até o imã, para ver se ele gruda exatamente, ó, 1.800 pontos, então a gente tem que considerar isso aí também, né, tem que considerar. Então, o mercado bastante esticado, com a possibilidade aí de correção, mas tem espaço, na minha análise, tem espaço para pelo menos mais 5.000 pontos aí, para o mercado trabalhar aqui e chegar até 5.000 pontos de alta. Mas vai depender bastante aí de como o mercado vai trabalhar daí para frente, ok? Eu tenho aqui, vamos ver o que eu tenho aqui para... Olhando o diário aqui, já fiz tracei aqui nessa alta. O mercado pode chegar aí, no meu entender, tem espaço aí para chegar aí 154.400, né? Estourar, se ele estourar mesmo, fizer um trabalho mais forte aí, 157.000. Mas é mais para quem é seguidor tenso. No meu caso, como eu trabalho a questão mais de scalp por conta do meu horário, então eu fico focado mais nesse contexto do day trade mesmo. Mas é interessante, eu olho esses detalhes para ver direcional no macro e os lugares estratégicos que eu tenho analisado, os lugares de referência que o mercado pode chegar, eu tenho acertado bem. Então, por isso que agora estou dando mais foco no intraday. Bom, tem melhorado bastante meus pontos de entrada. Essa semana na sexta-feira não consegui fazer um short, foi bastante corrido, mas eu vou fechando aí a semana no positivo. Isso é bastante importante. Se você é novo por aqui, considere se inscrever, deixa seu like. Opa, deixa eu mudar aqui de novo. Então vamos lá, se você é novo por aqui, considere se inscrever, deixar seu like, isso me ajuda bastante. Estou começando o canal agora e de acordo com eu tendo resultado, eu vou publicando aqui. Eu tendo algum projeto futuro, claro, eu tenho alguns projetos, né? Mas futuramente eu podendo ajudar de alguma forma, e a gente pode contribuindo aí na medida do possível, ok? Tenho alguns objetivos, tenho alguns propósitos e difícil está sendo para mim no início, mas com relação ao meu projeto eu tenho melhorado aí inclusive meus pontos de entrada e a prova tá aí, 4 dias consecutivos e um dia negativo, fechando a semana positiva, ok? Vou encerrando por aqui, a gente vai se preparar então para a segunda-feira, próxima semana, ok? Tudo de bom e nunca desista do seu propósito.